Cumprimentos a todos, meu nome é Vinícius Lima, sou aluno do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pelotas e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o sistema políticos. Eu vou explicar para vocês o que é o capitalismo e meu colega João Paulo o socialismo. Primeiramente, então, é bom ressaltar que sistemas políticos são modos de como devemos nos organizar enquanto coletivo, porque nós somos seres coletivos e pertencentes a uma sociedade que pode se organizar de muitas formas, e o capitalismo e o socialismo são uma dessas formas. Então, pessoal, o sistema capitalista ele se desenvolveu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos 11 e 15. Nessa época, o sistema que era mais presente era o feudalismo, e apenas no século 18 que o capitalismo se torna o principal sistema político. Nos primórdios do capitalismo, a sociedade era marcada por uma relação entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia ela era detentora dos meios de produção, que são as fábricas, máquinas, equipamentos, matérias-primas e as terras, que são usadas para a produção de bens e mercadorias. Já o proletariado, como ele não detém esses materiais, ele vende a sua força de trabalho, por meio do trabalho assalariado. O capitalismo ele é dividido em três fases: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, e eu vou explicar para vocês como funciona cada uma dessas fases. O capitalismo comercial ele é a primeira fase do capitalismo e é marcado pela produção e comércio de produtos artesanais, que ocorre através da manufatura, na qual usam máquinas simples e divide os processos do trabalho durante a produção dos produtos artesanais. Esta etapa do capitalismo ocorre durante o período das grandes navegações, que facilitou na expansão do capitalismo para as terras até então ainda não exploradas, pois implantavam um sistema colonial nessas terras e, através da mão de obra escravizada, forneciam matéria-prima e metais preciosos para os países europeus, assim como também consumiam os bens produzidos que vinham dos países europeus. Por conseguinte, temos o capitalismo industrial, que é marcado pela acumulação do capital e as crescentes demandas do mercado consumidor, que levaram os donos das oficinas de manufatura a introduzir inovações nas suas formas de produzir mercadorias, visando assim a expansão das suas produções. Essas inovações foram responsáveis pelo surgimento do que compreendemos hoje como a indústria. E é importante ressaltar que no século XVIII ocorreu a Revolução Industrial, que facilitou nessa transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. O capitalismo financeiro é a atual fase do capitalismo, e ele é marcado pela integração entre o capital industrial e o capital bancário, porque as indústrias faziam grandes operações de crédito, buscando obter capital para desenvolver as suas inovações tecnológicas. Assim, o capital deixa de pertencer exclusivamente às indústrias ou aos bancos, ele é pertencente aos dois. Assim, é possível que as indústrias garantam dinheiro para investimentos, podendo vender suas ações nas bolsas de valores. A compra de ações possibilita ao investidor obter lucro sem participar da produção de mercadorias. Então, pessoal, por fim, a gente tem as principais características do capitalismo, que são: a primeira delas, a propriedade privada dos meios de produção, que com isso pode-se comprar os meios de produção que pertencem da maioria a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Existem também os meios de produção que são controlados pelo Estado, as empresas estatais que atuam em áreas de importância social e econômica, como as empresas de telefonia e de mineração. Temos também a economia de mercado, marcada pela atuação das empresas que decidem todas as questões sobre seus produtos, como preço, quando e onde produzir, por exemplo, compactuada pela lei de oferta e da procura. Temos também a concorrência. A concorrência serve para que as empresas procurem oferecer produtos a preços acessíveis. A concorrência amplia as opções de compra do consumidor e pode reduzir os preços. E por fim, temos o trabalho assalariado, que é marcado pela venda da força de trabalho dos trabalhadores por um salário, os chamados proletariados. Então, pessoal, isso é o que a gente compreende do capitalismo. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.